São 120 mil metros quadrados que recebem 350 mil pessoas em média por ano. Seus habitantes consomem 12 toneladas de alimentos todo mês. São 450 animais de 109 espécies divididos em 94 recintos. 16 dessas espécies estão em extinção. Tudo isso para conhecer a arara azul de Lear. Que é ararajuba? O mutum do sudeste. Papagaio chauá. É o papagaio da cara roxa. Papagaio de peito roxo. Cachorro vinagre. Deu um gato do mato, um gato maracajá. Uma jaguatirica. O lobo-guará. O macaco-aranha da testa branca. Olha só, macaco prego de peito amarelo. O mico-leão dourado. É a onça pintada. Você conhece o tamanduá-bandeira? Os números impressionam e dão dimensão para o que representa o Parque Ecológico Engenheiro Cid Almeida Franco, que completa neste mês de outubro 35 anos de fundação. Mas eles sozinhos não contam toda essa trajetória. Com nomes e histórias próprias para além dos dados, os animais, os funcionários e os visitantes é que fazem ele ser o que é. Eu sou o Bruno Moreira e o Parque Ecológico de Americana é o tema do primeiro episódio do Além da Capa. Em uma das pontas da Avenida Brasil, entre o Jardim Ipiranga e o Residencial Nardini, o parque foi criado e é mantido ao longo dos anos para garantir que as espécies que vivem ali continuem na nossa fauna, ainda que ameaçadas. Essa área toda faz com que ele seja um dos 4 maiores de São Paulo. Às vésperas do aniversário de 35 anos, foi concluída uma série de obras que liberou 100% dos 12 quilômetros de caminhos internos aos visitantes, depois de 5 anos de alguns bloqueios. Mas quem sabe contar em mais detalhes qual é o atual cenário do Parque Ecológico são as repórteres Valéria Barreira e Maíra Torres. Elas estiveram na produção de um suplemento publicado pelo Liberal neste mês sobre essa referência para a Americana. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Bruno? Oi, Maíra. Oi, Bruno, tudo jóia? Tudo bem. Valéria, fala um pouco pra gente, pra começar esse papo, sobre uma história que você trouxe ainda antes da publicação do suplemento, que circulou nas páginas aqui do Liberal, a respeito de como o parque é visto, e não só visto, né, também justificado por números, como um destino fundamental dentro do contexto turístico aqui de Americana. O Parque Ecológico hoje ele é reconhecido em todo o interior do estado de São Paulo. Ele é citado entre os 4 mais importantes zoológicos do interior do estado e ele atrai principalmente para a Americana estudantes, desde estudantes do ensino fundamental até o pessoal que já está se graduando aí em áreas de veterinária, botânica. E o bacana é que quando essas pessoas vêm para o parque, elas acabam despertando também o interesse das famílias virem passear no parque, na sequência. E quando eles vêm para a Americana, eles não se limitam muitas vezes ao Parque Ecológico. Então, eles vêm, costumam ir para o parque, visitar os recintos, fazer um piquenique, mas necessariamente não passam o dia todo no parque. E quando eles saem do parque e aproveitam o passeio para conhecer outros locais aqui de Americana, eles acabam turbinando o turismo, entendeu? Porque daí eles vão visitar a Basílica, vão consumir em restaurantes, eles consomem postos de combustíveis, em farmácias, no comércio da região central. Então o parque hoje ele está se revelando como um local assim de grande potencial turístico para a Americana. E essa relação eu acho que tem a capacidade de se perdurar. Eu me lembrei de quando eu me mudei de Guarulhos aqui para a região do Polo Têxtil, quando eu passei a morar em Santa Bárbara do Oeste, eu tinha 9 anos, hoje moro aqui em Americana, mas ainda nesse processo de mudança, acho que o primeiro lugar do qual eu tenho lembrança enquanto um espaço turístico é o Parque Ecológico. Ainda antes de ser um morador aqui da região, ainda muito criança, tenho fotos no Parque Ecológico. Eu acho que para moradores de outras cidades da região e do estado mesmo que não estejam tão próximos aqui de Americana, o parque serviu como um conector, como um fio para relacionar a cidade e esse ambiente tão especial para os animais, para as crianças e visitantes em geral, para quem vai fazer sua caminhada. Nesse trabalho de contar histórias, eu acredito que vocês também tenham percebido muito disso, né? Sim, sem dúvida. Só um dado que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar.
O Conselho de Turismo fez uma pesquisa em 2017 perguntando para as pessoas, né, qual era o local relacionado ao turismo, o que atraía turismo aqui na cidade. E visitantes de fora também responderam a essa pesquisa. E o Parque Ecológico foi o mais citado logo depois da Basílica de Santo Antônio. Então, para você ver que é um nome bem forte mesmo, no que diz respeito ao turismo. Sim. Pessoas que viajam para outras cidades aqui da região, quando falam eu moro em Americana, as pessoas automaticamente já associam, nossa, lá tem um parque ecológico bacana, nossa, né? O Parque Ecológico de Americana é lindo, né? Você fala, você já foi? A pessoa é de uma cidade até longe. E a pessoa fala, eu fui. Você fala, ai, que legal, eu também. E tem essa... E queria exatamente o que o Bruno falou, assim, essa conexão. É engraçado que, se for parar pra pensar, a conexão ilustra bem ali o Parque Ecológico. Porque os animais em si, eles se conectam ali com os cuidadores. A gente vai pro Parque Ecológico para se conectar com a natureza, para desconectar do celular. E a gente olha pros animais, a gente se sente conectado, assim. Você sente que o leão tá olhando pra você e você fala, ai, meu Deus, ele é enorme, ele é lindo. Meu Deus, E a gente se conecta com outras pessoas pelo Parque Ecológico. Quando você vai viajar para outra cidade, a pessoa fala que já conheceu. Sim. E já tem uma relação estabelecida ali. Nossa, eu também. E pronto, tem um assunto ali, tem uma conexão. Então, acho que o Parque Ecológico ele é sinônimo de conexão, sim. Sem dúvida. E só para ilustrar também um detalhe, pelos registros lá do parque, já passaram por ali visitantes de mais de 70 cidades. Então, é um número bastante expressivo. É bem grande. Isso, e que está deixando, né, a Americana conhecida lá fora. Para esse especial, o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani, também falou com a gente sobre o papel do parque no contexto de atrativo local na região e o reflexo das melhorias realizadas recentemente. A gente nota isso quando fica no parque, no fim de semana, que o número é em torno de 3 a 4 mil pessoas por dia, dessas pessoas que vêm de fora, e os comentários que são feitos. As pessoas estão surpresas com as modificações que o parque sofreu, além da questão de obras, o tratamento que é feito pelos funcionários do parque, alimentação. Hoje nós temos um consumo de alimentação de quase 1 milhão por ano, que são alimentos específicos para cada bicho, para cada ave, para cada dieta especial que tem que ter, porque nós sabemos que eles estão ali para ser mantido, né, para a gente manter essa questão do conservacionismo, e esse é um dos pontos principais. Hoje, eu como secretário de Cultura e Turismo, quando eu viajo para outras cidades, para as outras prefeituras, todo mundo comenta sobre o parque. O resultado e a resposta é muito grande. Você, inclusive, Maíra, falando sobre a relação de crianças com o parque, observou mais atentamente como essa relação do público infantil, que é um dos que mais atrai olhares daqueles surpresos, né? Olhares de encantamento com o que eles encontram dentro do espaço do Parque Ecológico. Sim, é engraçado porque a gente foi tirar foto das crianças no parque e eu passei ali um período da tarde com elas. E é muito engraçado porque cada criança repara numa coisa diferente, assim. Um toco de árvore cortada é uma coisa muito legal. A árvore de eucalipto da frente da lhama é muito legal pra elas. E todos os animais, assim, o que você mais ouve constantemente é ai, que fofinho, ai, que lindinho, ai, que bonitinho, nossa! E qualquer coisa que o animal faz pra gente, que às vezes é uma coisa básica, assim, ele se escondeu. Pra elas, nossa, ele se escondeu! Você fala, ele se escondeu. Mas aí você andar com as crianças é lembrar de quando você era criança, e o parque aqui em si já é uma coisa mágica, porque tem aquela aura de animais bonitos, né, tudo, tem aquela coisa bucólica das árvores, aquele passeio gostoso, a ideia de piquenique de família, fica mais gostoso ainda porque você lembra disso, das suas experiências, e vê que eles estão realmente encantados. Então é muito envolvente, é lindo ver como eles olham pra tudo aquilo. Você teve até uma guia, né, parceira, nesse rolê, né? Foi, a guia foi a cuidadora do zoológico, e ela foi, a Karen, ela foi, nossa, muito solista. É engraçado que passear com ela, você fala, ai, que lindo tamanduá. Aí ela fala, cuidado só com as garras, né, porque é perigoso. Aí você fala, nossa, olha que legal, essa ave. Ela fala, não, é verdade, essa ave, ela come isso, ela come aquilo. Então, foi muito legal passear com ela. Essa é a Karen Andreazzi, tratadora do parque há 6 anos, na conversa com a Maíra. Eu me apego muito a todos. Então, por exemplo, assim, a cada período a gente faz um rodízio, né, dos tratadores. Então, quando esse rodízio acontece, eu sempre fico chateada, porque
todos eles se tornam meus bebês. Eu sempre dou mimo para eles, né? Essas coisas. Mas aí depois é bom mudar o ciclo, porque aí os outros animais eu também tenho a oportunidade de ter contato. Eu já trabalhei com todos, alguns muito mais do que outros, e alguns animais, é claro que eu gosto mais. Por exemplo, eu tenho os meus preferidos. Né? E quem que é? Eu vou mostrar pra você todos eles. Eu tenho a Regininha, que é um ouriço, que tem aqui. Tem a Jujubinha, que é uma ararajuba. Tem o casalzinho de anta, que eu amo. Tem o hipopótamo. Beleza? Ah, foi a Emma que tá ali, ó. Ela faz aquele barulho? Faz. Esquisito. Esse. Ah lá, esse, aí, né? É. Primeiro a gente se torna uma pessoa mais atenta, porque a responsabilidade daquele bicho é sua. Eu vejo assim, é como se fosse um filho, literalmente como se fosse um filho, porque assim, para uma mãe, se o filho não tá bem, ela sabe, e do mesmo jeito é um tratador com o animal, cria-se um vínculo, um elo de atenção, de carinho, de cuidado, e é muito interessante, porque às vezes eu não estou bem, e o bichinho, ele percebe porque, tipo assim, a forma dele para comigo nos dias que eu não estou bem é diferente. Sabe, às vezes você tá com uma dor de cabeça, você tá com algum problema, enfim. E o tratamento deles comigo é diferente. Sério? Tipo o que eles fazem? Eles por exemplo. Tentam dar menos trabalho, assim? É, mais ou menos isso. Quando eu perdi minha avó, por exemplo, eu fiquei vários dias muito ruim. E eu cuidava naquela época das araras. Gente, as araras elas são muito barulhentas, vocês vão ver. E quando eu entrava no recinto, logo depois assim, dos dias que minha avó faleceu, elas ficavam quietinhas. Sabe? São coisas assim, ó, não tem como explicar. De volta para nossa conversa, a Valéria está falando sobre o vínculo afetivo entre as crianças e o parque. E o bacana é que essa relação do parque com as crianças vem criando assim já há várias gerações uma memória afetiva, né? Isso, em muitos americanenses. Sim, é engraçado que o meu cunhado ele é de Santa Bárbara e assim, eu imagino que ele, né, já foi pro parque ecológico, agora ele leva o filho pro parque ecológico e eu era pequeno, levo os meus sobrinhos pro parque ecológico. Então é uma coisa meio assim, não, como assim você não viu? Você tem que ir lá ver os animais. Agora, em relação ao espaço de tratamento, de reprodução em cativeiro, existe uma importância nesse contexto de animais que dificilmente são encontrados na fauna brasileira, mas que no parque eles encontram o que possibilita que eles continuem vivos, né? Você acompanhou esses detalhes, Valéria. Eu percebi uma preocupação muito grande das pessoas que dirigem o parque ecológico, dos técnicos que estão no parque ecológico. Aquilo ali é um lugar lindo para visitação, é um lugar que tem recebido muitas benfeitorias para deixá-lo cada vez melhor para os visitantes, mas a prioridade, a preocupação principal deles é com a sobrevivência das espécies. O parque ecológico hoje possui várias espécies ameaçadas de extinção, algumas seriamente ameaçadas de extinção, como o cachorro vinagre, e tem feito um trabalho muito bonito nesse sentido. Algumas espécies já se reproduziram no Parque Ecológico de Americana, inclusive esse trabalho dele com os animais ameaçados já garantiu ao parque reconhecimento. Foi o caso, por exemplo, do mico-leão de cara dourada, do cachorro vinagre, como eu citei recentemente. Então é um trabalho bem bacana e é bem clara essa preocupação deles. A gente abre aspas para o João Carlos Tancredi, diretor do Parque Ecológico e funcionário do local desde a inauguração. Ele recebeu a Valéria Barreira para esse especial publicado pelo Liberal. A questão da preservação e reprodução estão ligados, assim, diretamente ligados. Então, né? Porque às vezes você reproduzir só também não adianta. Você tem que fazer um trabalho para manter essa reprodução e eventualmente até fazer esta de volta à natureza, né? Devolver esses animais para a natureza. A gente faz isso?
em alguns casos a gente faz. Isso é um trabalho que não é tão simples, porque tem que envolver alguns outros parceiros, outros órgãos, porque nós temos que ter os locais adequados para isso. Aí vocês pegam parceiros, assim, de cidades onde... Exato, onde tem uma área cadastrada junto ao inverno, isso né? é importante, vocês soltam em áreas cadastradas. Cadastrada, licenciada, porque para você fazer a soltura de uma determinada espécie, você tem que ter a ocorrência dessa espécie naquela área. Ou que ela já ocorreu em determinada época. Por um motivo ou por outro não tem mais. Mas fora isso, esta área ela tem que ter um estudo sobre a capacidade de suporte. Então você vai saber o que você pode soltar. Nós poderíamos tentar aqui em Americana, sem dúvida. Nós temos que fazer um trabalho de estudo disso. Antes da nossa pausa no papo, a Maíra estava destacando o papel da preservação das espécies, voltando a lembrar da conversa que ela teve com a tratadora Karen. Primeiro, eu acho importante falar que quando você é pequeno, você olha e fala, nossa, o animal tá numa jaula, você fica preocupado, você fala, nossa, tadinho, não pode perder os animais. Mas o que, assim, não pode mesmo é matar o ambiente em que os animais vivem. Não pode matar os animais. Não pode tirar as condições de sobrevivência dos animais. Então... é engraçado que a gente tá num ponto em que reproduzir o animal em cativeiro é muito mais importante e dá mais certo do que deixar ele ser produzido na natureza, porque ele não tem tempo, ele não tem como, o homem intervém, o homem desmata e passar o dia com os cuidadores lá dos animais fez com que eu tivesse a certeza absoluta que o cativeiro, no fim das contas, eles estão muito bem lá dentro. Eles são muito bem cuidados. A relação que eles têm com os cuidadores é linda. E o que a gente percebe também, né, Maíra, é o cuidado deles com a alimentação servida aos animais. Nossa, demais. Eles se preocupam principalmente, assim, com o horário dos animais. Assim, eu fui fazer entrevista naquela correria, ela, 9h30, não pode atrasar. O bangusto tem que comer, ele tem fome, sabe? Mas vamos dar um mimo pros animais? Aí eles pegam uma larva ali e levam pros animais. Nossa, ele fica tão feliz, sabe? Quando ele come essa larva e tem um mimo de uma baratinha, assim, sabe? De um ratinho. E pra eles nossa, que nunca, assim, não tá acostumado, né? Porque ração é ração, é comida balanceada, que é pesada todos os dias, é muito regrado. Uma larva, assim, nossa, é como um doce pra gente. Eles ficam felizes, é lindo. E eu descobri também que a própria alimentação também interfere na reprodução dos animais. Interfere? Interfere. Alguns componentes contidos em algumas rações específicas para algumas espécies facilitam a reprodução, entendeu? Olha legal. Que bacana. Sim. Então eles têm também essa preocupação em servir até as rações adequadas, né? Assim, nutricionalmente equilibradas para dar uma forcinha ali, né, pro casal, para eles conseguirem a reprodução. Um empãozinho fora da época da primavera, né, que já dá essa forcinha natural ali. Naturalmente, por falar nisso, até novembro a gente tem muito bichinho namorando lá no Parque Ecológico. Nossa, tem. Já temos vários bichinhos assim no ninho, vários filhotes já nasceram e essa temporada realmente tem tudo a ver com a primavera e é um período que se estende até o início de novembro. Valeu pelo papo, Valéria. Que é isso, foi um prazer, Bruno. Obrigado, Maíra. Eu gostei muito de estar aqui, Bruno. Obrigada. Faixa bônus, pausa pro bis, porque além do trabalho da Valéria e da Maíra, teve mais uma repórter convidada nesse projeto. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Malu e hoje eu tô aqui de mini repórter no Parque Ecológico de Americana, que é um lugar super legal aqui da minha cidade. Eu amo, gente. A Malu Oliveira tem 9 anos e foi convidada para gravar um vídeo para a Liberal TV no YouTube com curiosidades sobre os animais do parque. O hipopótamo, ele tem 4 dedos, vive na savana, ele se alimenta de raízes aquáticas, algas e entre outros, né? Ele pode ficar até 5 minutos embaixo da água, gente. Ele é um ótimo nadador, porque ele sente muito calor. Ele fica na piscina e só sai à noite, gente. Ele adora piscina, gente. Produção, eu posso falar que ele faz cocô na água? Posso? Gente, ele faz cocô na água. Aí eles têm que tirar toda a água da piscina pra limpar o cocô, acredita? Dá o maior trabalho.
Esse foi o Além da Capa, podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente no feed do aplicativo que você usa para não perder nenhum episódio. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Segunda que vem tem mais.